Voltamos com o programa Alternativa A, voltamos aí com o Pena Schmidt, o grande produtor, grande técnico de som também, gestor de espaço público aqui. A gente estava conversando no primeiro bloco sobre essa relação do Pena com os Mutantes, né? O primeiro operador ali a mesa na plateia, ali estava lá o Pena Schmidt, que eu sei que colocaram ali um refletor, né? Em cima de você, Pena, é isso? Isso é a estreia dessa mesa de som no meio do público, foi no Teatro Teresa Raquel, no Rio de Janeiro. É um teatro razoavelmente pequeno, e foi uma confusão, porque não tinha um lugar para pôr a mesa. Então, a gente teve que começar a tirar cadeiras da plateia, desparafusar aquelas cadeiras, e foi uma confusão, o gerente do teatro, enfim. Aí, as mulheres dos músicos viram na passagem de som que, aquele trambolho, aquele negócio grande, no meio das pessoas, com um cara, sabe, num lugar completamente fora do costume, né, do teatro, que aquilo estava virando uma coisa que podia atrapalhar o espetáculo. Elas falaram assim: não, então vamos botar o Pena dentro do espetáculo, vamos botar uma luz aqui em cima dele, já que faz parte do show, então vamos botar uma lâmpada. Estava um calor danado, eu estava lá sem camisa, jogaram purpurina em mim, suadão. Então, lá estou eu, coberto de purpurina, com uma luz verde em cima de mim. Mas a moda não pegou, não. Assim, terminou o show, eu falei: nunca mais, obrigado, não dá, isso tira a minha concentração, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo no palco. E elas continuaram assim aqui na minha orelha, falando: precisa mexer alguma coisa e tal. Mas eu fiquei no escuro depois disso. O Pena, como é que foi depois essa transição, então, de técnico de som para produção? Né? Foi acontecendo também? Você já estava dentro do estúdio? Como é que você começou a se envolver também com a produção? E aí, para quem não sabe, o Pena produziu aí muita gente. Se a gente pegar a década de 80, aí, o rock Brasil, né, dos anos 80, aí está lá na ficha técnica Pena Schmidt. Rapaz, a gente está tendo que contar assim, só uns pedacinhos da história, mas eu estou descrevendo não são memórias, são lembranças, né? Tem que consultar tudo, porque eu não tenho uma vaga ideia do que acontecia, sei lá, 50 e tantos anos atrás. E só os anos 70 já está com 200 páginas, viu? Acho que vai ter que ser em volumes. Vai ser talvez o primeiro volume. Mas, rapaz, era isso aí, assim, uma coisa levando a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você vai seguindo um percurso de oportunidades que tem que estar de olho aberto e esperto e disponível, né, para você, enfim, encarar os desafios e topar. Eu saí de dentro do laboratório da Giannini, fui para um estúdio de gravação porque eu sabia o que era um sintetizador, foi só por causa disso. Porque eu fiquei dentro do estúdio sendo operador de sintetizador, eu aprendi a manha do estúdio de gravação, o que o técnico de gravação estava fazendo ali, o que o produtor estava fazendo, como funcionava aquilo ali. Dali eu passei a ser um montador de equipamento de som para os Mutantes. Por causa disso, eu fui operar esse equipamento na estrada e virei, aspas, técnico de som. Porque eu estou com os Mutantes na estrada, acompanhando eles, montando todo dia, enfim, conhecendo bem como funcionava o sistema deles. No meio desse pedaço aí, eles resolvem gravar um disco no Estúdio Eldorado, que era, na época, o mais moderno, com 16 canais, e eu estou lá como assistente deles, já conhecendo alguma coisa de estúdio e fazendo uma espécie de assistência de produção. Eles estavam lá embaixo tocando no estúdio e eu ficava na técnica, junto com o técnico, falando a língua dele e falando a língua dos Mutantes, né?
Você sai disso sabendo o que faz um produtor, não que eu já fosse um produtor. Por causa disso, eu pude dizer para alguém da gravadora Continental, que estava querendo fazer umas bandas novas que estavam acontecendo, eu acho que eu saberia fazer o disco deles, porque era uma gravadora só de música sertaneja, não tinha ninguém que sabia desse negócio de guitarra, entendeu? E lá vou eu fazer meus primeiros discos, tudo uma coisa por causa da outra, né? E aí eu fiz o Moto Perpétuo, que é o primeiro disco do Guilherme Arantes, fiz Som Nosso de Cada Dia. A Gente você fez também, não foi isso? Isso é depois, isso é 10 anos depois. 10 anos depois, né? Nossa, isso já é outra década. Fiz um monte de coisas ali na Continental, fiz Walter Franco, fiz o Revolver do Walter Franco. Quando eu cheguei no Revolver do Walter Franco, eu já era um cara que eu me achava experiente. Eu já tinha feito 3, 4, 5 disquinhos, né? Nada tinha acontecido, nenhum tinha sido um grande campeão, apesar de eu ter passado raspando nos secos e molhados. Meu amigo Moraci Duval, que era quem produzia os secos e molhados, foi quem me recomendou para produzir o Moto Perpétuo e por aí vai, entendeu? As coisas vão indo assim, uma espiral. Né? Era a rede social da época, né? Isso, mas uma belíssima rede social. Fantástica. Era isso, uma coisa levando a outra. Como eu disse, 10 anos depois, eu estou na Warner fazendo uma porção de compactos para a Warner para descobrir bandas novas. Não é 10 anos, é uns 6 anos depois, né? Aí eu já tinha 30 anos de idade, já tinha um monte de experiência. Eu era o cara mais velho daquele pessoal, né? E numa época que todo mundo queria fazer seus LPs, eu falei, não, nós vamos fazer compacto de 2 músicas. Os compactos que derem certo, a gente vai partir para fazer LP. E em vez de fazer todo o esforço em cima de um artista, eu falei, não, a gente vai trabalhar com 10 fazendo cada um o seu compacto. E nessa safra de compactos, no começo dos anos 80, Saíra, Titãs, Mulheres Negras. Traje, né? Sim. Saiu gente pra caramba. E aí eu falei do Agentes, né? Agentes também, eu era 80. Agentes, Azul 29. Azul 29. Toda aquela... é uma galera que vinha, né? Aquela música eletrônica de São Paulo, muitos, né? Lira paulistana também, né? Vinha dessa pegada da... Tamara Assunção, também sai tudo ali daquele, né? Esse caldeirão, a safra paulistana, né? Da cidade de São Paulo. E aí tem, enfim, é muito rica, tem todas as tendências, né? Sim. Os roqueiros, os eletrônicos, os sarcásticos, os humorísticos, os vanguardeiros. Língua de trapo, Premier, para... O Pena, você chegou a produzir também você chegou a trabalhar com o Raul Seixas? Cheguei. Durante esse tempo todo que eu estou fazendo discos, aí uma época para Continental, outra, né, 10 anos depois para a Warner, ao longo desse percurso, você tem um trabalho de estúdio. Eu não era funcionário, eu tive carteira assinada só na época da Giannini e acabou ali, entendeu? O resto do tempo eu sou freelancer, me chamam para fazer um disco, eu vou lá, passo 3 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses fazendo um disco, acaba aquele disco, você fica meio sem trabalho, aí tem que continuar trabalhando, eu ia para fazer shows. Eu já era técnico de som também, eu não deixei de ser técnico de som durante esse período. Fiz vários shows com o Raul nessa época, em vários festivais, os Hollywood Rock lá do início, né, umas coisas assim, onde o Raul e eu, a gente se juntava, a gente acabou se conhecendo, ficando amigos, e enfim, seguiu por aí. Quando o Raul está no fim dos anos 80, né? Acho que é 88, se não estou enganado, 88, 89, por aí.
O Raul está mal, malíssimo, né? Com cirrose hepática, com problemas gerais, né? O cara está bem estragado. Marcelo Nova, baiano como Raul, resolve fazer um trabalho com o Raul. Vamos buscar o Raul. O Marcelo tinha saído do Camisa de Vênus, que eu tinha produzido, feito 2 discos. O Marcelo me chama e fala, vamos fazer um disco meu, de Marcelo, com o Raul. E a gente foi gravar A Panela do Diabo, que é o último disco do Raul, e que foi feito assim, pelos amigos para ele, né? Quase que assim, uma disco homenagem com ele ali presente, né? E ele sai desse disco, faz uma temporada de shows pelo Brasil afora com o Marcelo e morre. Assim, cumpriu a missão dele. Foi um bonito tributo, né, o Marcelo fez pro Raul. Pena, a gente vai encerrar esse segundo bloco e, né, quer encerrar com alguma música? Você que manda na rádio hoje, na programação. Carpinteiro do Universo. Da Panela do Diabo, Carpinteiro do Universo. Aí não podíamos encerrar esse segundo bloco com, né, essa música fantástica aí. Bom, o programa Alternativa vai para rápidos apoios culturais, daqui a pouco a gente volta.